O Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o Flipossos, chega à sua 20ª edição, data redonda, importantíssima. O evento ocorrerá na cidade de Poços de Caldas, evidentemente, entre os dias 26 de abril e 4 de maio, e oferece mais de 100 atividades, tem grandes nomes da literatura, uma programação vastíssima que estende por todos esses dias. E claro, você pode aproveitar também a cidade de Poços nas suas belezas mineiras, sempre muito agradável, nas suas gostosuras também, né, gastronômicas. Tô com Bom, fome. a expectativa, a programação do Flipossos atrai a cerca de 50 mil pessoas e tem um tema que cerca, né, a curadoria do festival, que é Biografias Celebrando a Vida através do Tempo. E o Flipossos 2025 também presta homenagem a Portugal neste ano. Nem preciso falar da nossa relação com Portugal do ponto de vista literário, da nossa... Não só literário, né? Da nossa palavra, do nosso alfabeto, né? Da nossa comunicação. E pra gente falar mais sobre o festival, a partir de agora, no Fim de Tarde Adorado, sobre o Flipossos, convidamos aqui Gisele Correia Ferreira, que é a curadora do Flipossos. Oi, Gisele, bem-vinda, tudo bem? Oi, bem... Delícia, salve, salve aí vocês. Sou super ouvinte dessa rádio maravilhosa. Já começa a minha manhã super bem informada com o Jornal da Manhã e ao longo do dia nas possibilidades ouvindo vocês, que é simplesmente sensacional. É uma honra muito grande. Obrigada pelo convite para participar desse programa com vocês. Muito obrigado, Gisele. Aliás, você gentilmente convidou a Roberta Martinelli, né, para fazer parte da programação, né, esse ano. Sim, a Roberta estará aqui nos dando a honra da presença, vai ser mediadora da mesa do Eduardo Bueno, do Peninha, no dia 30 de abril, e depois também vai fazer uma outra mediação bacana com a Mila Lacombe, no dia seguinte, vai vir com família para aproveitar já o final de semana do feriadão, né, de 1º de maio, e certamente ela vai ficar surpresa, porque Poços, apesar de ser muito perto de São Paulo, né, Emanuel e Leandro, não tem muita gente que não conhece, então é uma oportunidade excelente, porque aproveita um festival maravilhoso, né, de uma riqueza incrível de conteúdo, de programação para todas as idades, aproveita o feriadão e aproveita a cidade que é linda e que é super convidativa para passear, para curtir, para aproveitar esse festival, enfim, todas as vantagens que tem aqui na nossa cidade, os pontos turísticos, enfim, então é muito bom. E é Minas mesmo, viu, pessoal? É perto de São Paulo, mas você atravessa a divisa São Paulo-Minas, as coisas mudam, a cor muda, a comida muda, o sotaque muda. É verdade. É verdade, gente, mas a nossa mineiridade, apesar da nossa proximidade com São Paulo, né, estamos apenas a 13 quilômetros do estado de São Paulo e 3 horas de São Paulo, de carro, praticamente uma pista única de Poços a São Paulo, então realmente a facilidade é imensa de acesso, mas eu costumo dizer que apesar da gente ter um pouquinho da nossa alma paulista, o nosso coração, graças a Deus, ainda é mineiro. Aliás, queria aproveitar, Gisele, já que você está falando de Poços, de saber mais da relação da cidade com a literatura. Porque eu sei que, bom, o Flipossos está completando 20 anos. Imagino que de 20 anos para cá a relação Poços de Caldas literatura tenha mudado, né? Verdade. Na verdade, assim, Poços é uma cidade que ela já vem com uma atmosfera literária desde sempre, né? Desde a sua fundação em 1872, quando a cidade foi fundada, 151 anos atrás, ela já é uma cidade que respira e que inspira a literatura, né? Nós tivemos grandes escritores que nasceram, passaram por aqui, viveram por aqui, grandes autores que escreveram sobre Poços de Caldas nas suas literaturas, né? O próprio João do Rio, né, que foi o personagem aí escolhido pela Flip do ano passado, ele várias vezes esteve aqui, Ari Barroso, os grandes políticos tinham aqui as suas amantes que vinham se encontrar aqui, e o nosso grande baluarte da literatura, o professor Antônio Cândido de Melo Souza, que viveu grande parte da sua infância e a sua juventude em Poços de Caldas. Então, nós temos um histórico muito grande, e também, claro, para um dos maiores escritores que nós tivemos, Jurandir Ferreira, que hoje não é um escritor conhecido nacionalmente, mas ele é um escritor que tem uma referência na literatura muito importante e é muito citado
visitado por inúmeros pesquisadores, por inúmeros literatos, pelo trabalho que ele desenvolveu aqui. E tivemos também um escritor muito importante, que é o Dr. Pedro Sanches, que é uma das maiores figuras que escreveu sobre as águas sulfurosas e minerais, né, que é exatamente uma grande referência também da cidade, da nossa cidade, né? Nós estamos aqui numa cratera de vulcão, e nós temos o maior balneário da América Latina de águas sulfurosas instalado aqui, e as termas Antônio Carlos, e ela também foi motivo de muita pesquisa, de muita literatura, de muitos escritos, de muitos romances, né, em volta dessa nossa história, que pega tudo isso, né, e engloba exatamente e culmina, na verdade, com esse celeiro de escritores que nós temos hoje em Poços de Caldas. Claro que o advento do Flipossos foi muito relevante para que isso acabasse se tornando mais aflorado, né? Nós somos um grande celeiro de escritores e de escritoras, talvez um dos mais importantes aí a nível, em termos de proporção, talvez no Brasil. Nós temos um grande número de escritores aqui, e isso se deve exatamente a essa atmosfera, a essa formação literária e cultural que nós já temos na nossa cidade. E, claro, o Flipossos, quando surgiu há 20 anos, ele foi absolutamente abraçado pela população, porque é como se algo desse nosso festival já habitasse no inconsciente coletivo da população. Então, isso foi muito importante para nós, muito significativo, e felizmente só crescendo, só transbordando ainda mais essa nossa veia literária para todo o Brasil e para outros países também. Aliás, você como curadora, Gisele, queríamos te ouvir um pouco. Que fotografia você diria que é? Qual a fotografia que você extrai desse atual momento da produção literária brasileira? A gente ficou muito impressionado com a extensão da programação do Flipossos. É um negócio realmente impressionante, Verdade. muito bonito de se ver, né? Com temas lindos, diversos, que apontam para vários caminhos, seja desde cultura pop, música, gastronomia, além de, claro, ficção, poesia, enfim, todo tipo de narrativa. Sim. Essa diversidade está aplicada na produção literária hoje? Você diria que sim? Eu sim, acredito que sim, e um dos motivos, um dos objetivos, uma das missões do Flipossos é exatamente valorizar a mais diversa esfera dos aspectos aí da literatura, né? Eu costumo dizer que o Flipossos é um festival, primeiro que é um dos festivais mais português do Brasil, porque nós temos um viés também muito de valorização da língua portuguesa e um trabalho que a gente desenvolve há mais de 10 anos também de intercâmbio cultural com os países de língua portuguesa, e com esses intercâmbios de vinda de escritores para cá, e de nós também fazermos muitas atividades nos países de língua portuguesa, e agora vamos iniciar também um trabalho nos países latinos. E sim, o nosso festival é um festival eclético, aberto, plural, apartidário, e nesse sentido, então, a gente consegue ter essa diversidade de participações e de temas, porque o que a gente realmente estimula é fazer com que as pessoas se interessem pela literatura. E nesse sentido, eu imagino que para a gente aumentar o número de leitores, aumentar o número de pessoas que têm interesse pelas letras, pelas artes, pela cultura de modo geral, nós temos que oferecer opções, né? E nesse sentido, o Flipossos é aberto a isso. Então, nós procuramos, apesar de a gente ter um viés, uma linha temática em que a gente atua e que a gente procura aflorar e trabalhar mais profundamente nessa linha central da temática, no caso esse ano são biografias, mas ainda assim nós procuramos sempre ter uma programação aberta, diversa, e que traga outras formas de artes dentro do contexto da literatura, né? A literatura é a mãe de todas, é a mãe de todas as artes. Então, nesse sentido, eu acho que todas as artes elas têm que estar envolvidas embaixo desse guarda-chuva, dessa grande mãe que é a literatura. E aí, falando nisso, nesse estímulo à literatura, o estímulo à leitura,
A Flipossos não se restringe a adultos e tem também a Flipocinhos, né? Sim. Sim, é um espaço muito bem pensado, muito bem curado pelo Sesc Minas, que é o nosso grande e principal parceiro nessa área. Eles fazem um trabalho de investimento muito alto, não só na parte da estruturação, da decoração, que fica um ambiente muito lindo, muito lúdico para as crianças, mas também na parte do conteúdo da programação, em que não só atividades infantis, mas também atividades que fazem parte do núcleo da cultura do SESC, né? Como a arte da palavra, que são projetos já que circulam o SESC de uma forma mais abrangente, em outros estados, inclusive. Então, a gente recebe não só essa curadoria específica para crianças pequenas, mas também uma programação muito bacana para adultos, né? Que já fazem parte da própria programação cultural do SESC mesmo, né, de circulação. Sim. Gisele, só antes da gente fechar, me conta um pouco sobre esse viés, né, como temático que tem o Flipossos neste ano, né, tendo a biografia como esse eixo temático. De que maneira isso será aplicado na programação? Então, eu pessoalmente sou muito ligada com a história, gosto muito de história, né, e eu acho que as referências de pessoas, sejam elas quais forem, mas nas suas áreas de atuação, mas que elas deixam um legado, eu acho isso sempre muito importante a gente valorizar, destacar, e oportunamente agora, com a temática de biografias, a gente vai ter condição de exatamente trazer à luz algumas pessoas que fazem parte da nossa história, né, que não só da área da literatura, mas que são importantes no contexto da formação cultural e da pujança brasileira em alguns aspectos, em algumas áreas, como a Anísia da Silveira, por exemplo, que foi uma grande psiquiatra, uma pessoa que, através das artes, acreditava na transformação e na cura das pessoas. Ela será lembrada aqui, né, uma das mesas super esperadas, né, aqui na nossa programação. E, claro, teremos outras mesas igualmente importantes na área da literatura, na área da biografia, que a gente está trazendo também à luz, né? O caso da Elis Regina, que inclusive está sendo relançado um novo livro dela agora. Sim. O próprio professor Antônio Cândido, né, vai receber uma referência importante nossa, porque ele sempre foi uma pessoa muito apaixonada pelo Flipossos, um amigo pessoal meu, gostava muito do nosso trabalho, respeitava muito o nosso trabalho aqui em Poços de Caldas, tinha um grande amor por Poços, e ele também vai ser lembrado numa mesa aqui com os familiares dele, né, com a Laura de Melo Souza, com a neta Maria Clara Vergueiro, e outras pessoas que lembram, né, muito de professor Antônio Cândido. E tem muitos outros, né? Nós teremos também a lusofonia, que, como eu disse, é uma área super importante, né, do Flipossos, que a gente vem trazendo. Já nesse sentido, nós vamos ter a honra de receber aqui para a conferência de abertura o escritor português Walter Ugumãe, que legal, né, que vai fazer a conferência de abertura. E, como eu disse, também o Flipossos tem esse viés muito abrangente, ligado à cultura portuguesa, à literatura portuguesa, aos países de língua portuguesa, e Portugal também vai ser lembrado aqui como país homenageado. E, enfim, então, assim, tem muita coisa boa e realmente eu acho que as pessoas têm que aproveitar, né? A gente sabe hoje dessa grande profusão que está tendo de festivais literários no Brasil, né? Eu acho que a própria Flip, que eu costumo dizer, né, o curador da Flip, o dono da Flip, é um querido amigo também, e é a mãe, né, de todas. E daí surgiram todos, inclusive o Flipossos, que é quase tão antigo quanto a Flip, né? E depois disso vieram outras e mais outras, e mesmo em cidades pequenas, hoje está acontecendo esse movimento das festas literárias, o que é muito importante, muito fundamental, né, para a formação de leitores no Brasil, que a gente sabe que nós estamos aquém ainda, né,
de leitores, né? A última pesquisa que foi feita pelo Instituto ProLivro, do Retratos da Leitura do Brasil, aponta o Brasil com um déficit imenso de leitura. É uma luta, é uma briga, porque nós brigamos contra a internet, contra os smartphones, contra os livros digitais, contra uma série de coisas que, né, YouTube, tanta coisa, tecnologia, IA e tudo mais, e que parece que é uma luta inglória. Mas quando a gente vê que temos condição de fazer uma programação tão maravilhosa, né, com tantos colaboradores, né, são quase 200 convidados que nós vamos receber ao longo de 9 dias, são mais em torno mais ou menos de 130 mesas que nós teremos aqui na programação geral, espaços parceiros e entidades muito importantes envolvidas, e personalidades do mundo acadêmico, intelectuais de grande monta, como o professor Celso Laffer, o Eduardo Janete da Fonseca e outros que são tantos que eu não consigo lembrar todos os nomes. É super importante a gente ver que esse movimento é necessário a gente fazer, e que apesar de todas as brigas contra isso, nós precisamos continuar lutando, né? E eu acho que a missão do Flipostos é essa, a minha missão como curadora também, né? Eu acho que o nosso papel é fazer o melhor para o nosso país, para a nossa gente, transformar realmente as pessoas, procurar deixar a nossa sementinha, deixar o nosso legado e deixar a nossa marca de transformação, porque é só assim que as coisas realmente acontecem, né, pessoal? Sem dúvida. Então, é isso. Eu acho super importante e agradeço muitíssimo essa oportunidade que vocês me deram aí nessa rádio que eu amo tanto. Imagina. Convite todo mundo a acessar lá. A gente quis conversar com a Gisele hoje para dar tempo de todo mundo se programar, claro, porque já começa no dia 26. Flipostos.com, você tem lá todos os detalhes sobre o festival e a programação, que é muito rica, muito extensa, e aí se programa para fazer essa visita a Poços de Caldas, belíssima cidade aqui de Minas Gerais, encostada em São Paulo. E como bem destacou a Gisele, pega ali aquele período do feriado do 1º de maio, então dá para pegar ali É importante mencionar que o festival começa dia 26 de abril, né? A feira acontece junto com o festival, porque tem um detalhe, viu, meninos, que eu não falei para vocês, mas nós temos a Feira do Livro também, que é a Vila Literária, sim, que é montada atrás do Palacio Hotel, que é bem no centro histórico da cidade, um lugar lindíssimo, belíssimo, com vários jardins para as pessoas sentarem, degustarem todos os livros que quiserem, em paz, sossegado, porque a nossa cidade ainda tem o privilégio de ser uma cidade tranquila, uma cidade segura, uma cidade limpa, arborizada, com pipoqueiro na praça, coisa que interior, né, ainda tem esse privilégio. E as pessoas podem vir a partir das 9 horas da manhã do dia 26, todos os dias, até o dia 4 de maio, das 9 às 21, e toda noite shows, né? Shows que encerram a noite todos os dias, shows de altíssimo nível também, porque é sempre importante a gente trazer um pouco dessa questão musical, que todo mundo gosta e é bom, porque descontrai mesmo, e tudo feito ao ar livre, gratuito, não tem custo para nada, não precisa pagar nenhum ingresso, nada disso, é só chegar e aproveitar cada momento dessa festa única aqui no sul de Minas Gerais, pertinho de São Paulo. Muito bom. Gisele Correia Ferreira, curadora do Flipostos. Obrigado, Gisele. Bom festival para vocês. Emanuel. Muito obrigado. Um beijão para vocês. Esperamos vocês aqui também, tá? Valeu. Um beijo. Tchau, tchau. Um beijo. Obrigada.